meus amores, a tia voltou. E hoje é o nosso último dia da semana, né? Graças a Deus, né? Passamos essa semana, deu certinho, não deu? Deu certo? Se não deu, fala comigo lá no celular. Diz assim, ó, tia, eu não entendi, não deu certo. Eu quero que a senhora me explique melhor. Eu conversei com algumas mães durante essa semana, sabe? E foi muito prazeroso. Foi muito prazeroso poder ajudar, poder conversar. Eu quero também aqui parabenizar vocês. As telas ficaram lindas, vocês são verdadeiros artistas. Eu tenho certeza que a mãe de vocês amaram. Todas as mães que postavam ali, né, a tela dizia assim, eu gostei muito, eu tô muito feliz. E se surpreenderam com o talento de vocês. Parabéns, viu? Eu acredito que esse é o melhor presente do Dia das Mães. Esse ano a gente não vai poder comemorar na escola como de costume, mas vocês fizeram em casa, certo? Também quero agradecer essa parceria da família com a escola. Vocês que estão acompanhando os seus filhos. Parabéns, não é nada fácil, sabe? Encaixar na nossa rotina, dar aulas, ajudar os filhos, prestar atenção nas aulas que a professora dá. Não é nada fácil, mas vocês são guerreiras, viu? E é por isso que o verso de hoje também é dedicado a vocês. A vocês, aos seus filhos, aos meus filhos, à família de vocês, tá certo? A todos nós. Prestem atenção, vamos continuar em 1 Coríntios, lá no capítulo 13. E o verso é o verso 7, que diz assim, presta bem atenção. Quem ama nunca desiste. É verdade, quem ama nunca desiste. Deus nunca desiste da gente. E você, mamãe, você, papai, também nunca desiste do seu filho, né? Porém, suporta tudo com fé. Olha só, nós suportamos tudo com fé. Se assim não for, nós temos que fazer isso, suportar tudo com fé. E também esperança e paciência. Precisamos ter esperança. Quem espera sempre alcança, né? Então precisamos ter esperança e ainda mais paciência. E vocês têm com seus filhos, tá certo? Que Deus possa abençoar vocês. Domingo agora é comemorado o Dia das Mães. E você, mamãe, tá de parabéns, tá certo? Abraça bem o seu filho, sente o calor dele. E diz assim, filho, essa semana não foi fácil, mas eu te amo. Você, filho, faz a mesma coisa, tá certo? Parabéns para todos vocês aí em casa, tá? Agora, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos nossa atividade de ensino religioso. Feche seus olhos. Querido e bondoso Pai, muito obrigado por tanto amor. Queremos te pedir uma bênção especial, ó Deus, pela semana que se passou. Queremos te pedir uma bênção especial sobre todas as mães e todos os seus familiares, ó Deus. De cada criança dessa que é representada na nossa escola por uma família. Que o Senhor possa abençoar, guardar e guiar nos teus caminhos cada um de nós. Fica conosco, nos ilumina, agora e todo sempre. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. E agora, né, vamos dar início à nossa aula de ensino religioso. Vamos aprender um pouquinho mais com Jesus. Capítulo 11, certo? Página 28. E vamos lá agora, né? O título da nossa lição de hoje é Aprendendo com Jesus, como a tia já falou. E aqui em Mateus 17, versos 24 ao 27, vai falar sobre Jesus pagando tributo. O que é tributo? Eram os impostos daquela época. Vamos lá? Prestar atenção na história. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. Pessoas o seguiam, pessoas que queriam aprender e pessoas também que queriam testar Jesus. Queriam ali trair ele de alguma maneira, certo? Olha só. Por onde Jesus andava, arrastava multidões. As autoridades temiam uma revolta liderada por ele, pela quantidade de pessoas que o seguiam. Então, os governadores, as pessoas, né, que tinham um cargo ou tinham um patamar elevado, né? No caso, o imperador, eles temiam, tinham medo de Jesus. Medo pela multidão que o seguia, né? E o tempo todo eles queriam colocar Jesus à prova, em situação difícil. Um dia um grupo veio a ele aparentando inocência. Eles pareciam ser pessoas inocentes. Mas veio ali seguindo Jesus e perguntou: Jesus, é certo pagar tributos a César? Ou é certo pagar impostos a César? E Jesus
Como um homem sábio que ele era, ele nem respondeu que sim nem que não. Naquela época, quem dominava ali era o Império Romano, né? E as pessoas eram exploradas com a cobrança dos impostos. Eles cobravam muito, um imposto muito alto. Então era o Império Romano que dominava, né? Jesus logo percebeu que aquilo ali era uma armadilha. Eles estavam perguntando para ver qual era a resposta de Jesus. Jesus, muito sábio, disse, nem falou que sim nem que não. Por quê? Se ele dissesse que sim, ficaria contra os judeus. Entendeu a situação? Se ele dissesse que sim, ele ficaria contra os judeus que estavam lhe perguntando, porque esses impostos eram altos para os judeus, que eram pessoas humildes, que não aceitavam pagar os impostos aos romanos. No caso, os judeus não queriam pagar os impostos aos romanos. Se dissesse não, se Jesus dissesse não, não é certo pagar os impostos, os romanos o prenderiam por traição. Jesus estava na terra deles ali, né? Então, se Jesus dissesse que não, ele seria preso por traição, né? Então, ele respondeu, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Seus inimigos não desistiam. Eles fizeram essa pergunta mesmo assim, eles não desistiam. Sempre ficavam ali por perto, né? Certo dia, quando chegavam a Cafarnaum, os coletores de impostos perguntaram a Pedro. Os coletores, eles queriam saber ali se Jesus pagava impostos. E Pedro disse, claro que Jesus paga impostos. E Pedro correu e foi lá em Jesus. Jesus, você tem o dinheiro para pagar o imposto? E o que foi que aconteceu? Jesus explicou para ele, olha, a gente tem o dinheiro. Você vai pescar. O primeiro peixe que você pegar vai estar dentro da boca do peixe. Vai lá, joga um anzol, pesca o peixe que quando você abrir a boca dele, o dinheiro vai estar lá. Pedro até duvidou, ele disse, meu Deus, como é que eu vou fazer uma coisa dessa, né? Não duvidou de Jesus, mas duvidou que conseguiria. Não deixou de duvidar também, né? Do que Jesus havia lhe falado. Mas ele foi, porque ele confiava e acreditava em Jesus, né? Então, o que Jesus pedia para ele fazer, ele fazia porque o amava, né? E porque acreditava. E ele foi obediente, ele foi lá. Quando ele jogou o anzol, que sentiu o peixe fisgando a isca, ele abriu a boca do peixe e ele encontrou a moeda que Jesus havia lhe falado. A moeda na boca do peixe. Se você quiser ver essa história, você vai lá no livro de Mateus, tá? Na Bíblia. E lê capítulo 17, versos 24 a 27. Na plataforma eu vou colocar um link de um desenho. Vai falar um pouquinho a respeito dessa história. E eu quero que você pegue esse desenho, é o desenho do Mindinho. A tia vai colocar lá, você vai assistir para te ajudar, certo? Para você ver como é importante a gente ser obediente, pagar os impostos, ser correto, certo? Hoje em dia, os nossos impostos servem para alguma coisa. A gente vai estudar isso também na atividade. Então, espera um pouquinho que a gente já vai para a atividade. Agora vamos responder as questões. Olha só, eu vou te ajudar. Você vai pausar o vídeo. Eu vou colocar agora na tela maior, certo? E você vai pausar o vídeo para poder responder as questões. Presta bem atenção, tá? Nas respostas da tia. Vamos lá? Olha só. A primeira questão diz assim: observe a imagem e complete o texto abaixo. Olha o texto, já está completo aqui, tá? Eu te ajudei. Então, se esforça para fazer as próximas atividades, tá? Corre para não acumular e você vai sair muito bem, eu tenho certeza, certo? Você prestou atenção na historinha? Você vai assistir o desenho do menino que a tia falou. E agora, nós vamos para a resposta. Aqui no texto, eu vou aproximar aí da câmera para você ver. Começa um texto aqui embaixo. Eu acredito que deu para vocês verem agora. Olha só. Por onde quer que Jesus andasse, muitas pessoas o seguiam para ouvi-lo ou criticá-lo. Certo dia perguntaram-lhe se era necessário pagar um imposto ao governo romano. Jesus lhes deu uma resposta muito sábia. Jesus era muito sábio. Ele disse: dai, olha aqui para completar, tá? Essa parte que está em azul é a parte que você vai completar na sua atividade. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Você vai encontrar lá em Mateus 22, 21 essa resposta, tá? Lê a Bíblia, se alimenta, é muito bom. Agora, a outra parte do texto, tá? Vamos lá? Como não tinha dinheiro, Jesus pediu para Pedro fazer o quê? O que Pedro foi fazer? Pedro foi pescar. Exatamente. Pedro foi pescar em um lago próximo. Obedeceu a Jesus. Pedro encontrou Ele encontrou um quê? Uma moeda. Exatamente. Dentro do primeiro peixe pescado. Com esse dinheiro, ele pagou o seu imposto e o imposto de Jesus. Ele conseguiu pagar as duas dívidas, a dele e a de Jesus, certo? Olha só, a terceira, vira a página, 29. A terceira questão é para você ligar os pontos do desenho abaixo e depois pinte. Você vai colorir, tá bem bonito. Como você imagina que é a cor de um peixe, você vai colorir, como você quiser, tá? Mas bonito, capricha. É o peixe com a moeda dentro da sua boca. Agora vamos lá. Jesus nos ensinou uma importante lição. Devemos ser honestos e corretos em todas as coisas que fazemos. Ele não precisava pagar o imposto, mas não queria que isso servisse de motivo para os seus inimigos o incriminarem. Agora, olha só, né? Você observou que nesse pequeno texto aqui está dizendo o quê? Que aprendemos uma lição. A ser honestos e corretos, tá bom? É o que a gente deve fazer, imitar a Cristo, né? Nós temos que imitar o amor. Quando Jesus passou na terra, ele foi um exemplo, tá? Até hoje ele é um exemplo para nós, para todos nós. Mas devemos imitá-lo. É o melhor a se fazer. Se nós imitarmos Jesus, vamos ter um caráter excepcional, tá bom? Olha só. Terceira questão. Terceira questão é assim: marque com um X as afirmações que demonstram honestidade, o que é certo fazer. É certo devolver o troco recebido a mais. Veja só, uma pessoa ela vai te dar um troco. De repente o seu troco tem que ser um troco de R$8. Quando você olha, a pessoa te deu R$10. Você acha que é certo você devolver os R$2 à pessoa porque ela te deu o troco a mais ou não? Olha aí, bate aí na consciência e vê se isso daqui é o quê? É certo ou é errado? Devolver o troco recebido a mais. É certo, né, devolver o troco. A gente tem que devolver, a gente tem que ser honesto. Colar na prova. Essa eu não vou nem responder. Me diz se é certo, colar na prova. É honesto? Pegar dinheiro da carteira dos outros. Pegar algo escondido, qualquer coisa escondido dos outros. É certo? Olha só. É certo mentir? A tia já falou várias vezes sobre a mentira, né? Não pode mentir. A gente tem que sempre falar a verdade. Por mais que venham as consequências, nós temos que falar a verdade. Ok? Não esquece disso, isso é importante. Esconder o boletim dos pais. De repente você recebe o boletim e vai levar para casa, né? Isso não acontece, né? Os pais é quem recebe o boletim de vocês na nossa escola. Mas se por acaso você recebeu o seu boletim e o seu boletim está cheio de notinhas vermelhas, né? Você não conseguiu se sair bem em alguma disciplina e você fica com medo de mostrar em casa. Teme que aconteça alguma coisa e não quer mostrar para os seus pais. É certo esconder? A gente falou que é sempre bom falar, não, é importante, é necessário, é essencial falar a verdade, não pode mentir. Então, esconder o boletim dos pais não é certo, né? Falar sempre a verdade é certo ou é errado? É o que a gente tem que fazer? Sim, né? Falar sempre a verdade, nunca faltar com a verdade, ok? Contar aos pais o que fez de errado. O que é que vocês acham? Vocês têm que esconder alguma coisa dos pais? De repente você quebrou algum objeto da sua mãe, um jarro. Aí você não quer contar para ela. Tem outras pessoas na casa e sua mãe vai ficar na dúvida. Quem foi que quebrou o jarro? Aquele jarro que eu tanto gostava. E você esconde. E ela fica ali na dúvida, desconfiando de outras pessoas, enquanto você tá ali, caladinho, escondendo que foi você que quebrou o jarro. Não, isso não é certo ao se fazer. Nós temos que sempre contar a verdade, tá? Não pode esconder o que a gente faz de errado. Olha, Jesus vê todas as coisas. Deus vê todas as coisas. Então,
Temos que sempre falar a verdade, independente das consequências, tá bom? Devolver o que pegou emprestado. Quando a gente pega algo emprestado, é emprestado, não é dado. Então a gente tem que devolver. Sempre devolver o que a gente pega emprestado, ok? Isso é o certo a se fazer. Agora, a quarta questão e última é: pesquise para que servem os impostos recolhidos pelo governo. Você vai fazer uma pequena pesquisa, tá? Na próxima aula, quem vai responder, eu acredito que é um aluno da turma, tá? Então, preste atenção nessa pergunta, pesquise e coloque aqui sua resposta, tá bom? A tia ajudou nas outras, beleza? Olha, fica aí com o Papai do Céu, me espera que eu já tô voltando, tá? Volto agora, em segundos. E aí, voltei, né? Foi rapidinho, não foi? Voltei agora com a aula de português. A aula de português hoje nos traz um poema bem legal. Abre aí a página 47 e preste atenção. Você vai me acompanhar, tá? Sempre esteja com o material em mãos. Você vai abrir na página 47 e vai me acompanhar. Acompanha a tia aqui, ó, com a leitura do poema. Daqui a pouco eu explico o que é um poema. Acho que vocês já sabem, né? Mas aí a tia vai explicar mais um pouquinho. Olha só. Colorir o arco-íris com as cores que sentires. Colorir nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Colorir o céu e o mar para os dois formarem par. Colorir bem linda a casa para a noiva que se casa. Colorir minha cabeça com a cor que ela mereça. Colorir meu coração para ficar bem bonitão. Que lindo, né? O título a tia não falou, mas a tia vai falar agora. O título é colorir, certo? Essa nossa imagem, tá? Você lê. E agora eu vou explicar o que é um poema. Um poema é composto por estrofes, versos e rimas, tá? Olha só. Versos são cada linha. Cada linha do poema são versos. Cada linha dessas são versos. O que são estrofes? Estrofes são essas partes, tá? Esse poema da gente tá separado por cores. Então, as estrofes são essas cores diferenciadas, tá? Estrofes. Você pode ver que quando começa, ela termina com a pontuação. Aqui é uma estrofe. É bem pequeno esse poema, né? Sim. E tem rimas também. Rimas. Você pode ver aqui, vamos lá. Colorir o arco-íris com as cores que sentires. Arco-íris, sentires. Tá vendo que tem uma rima? Colorir nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Vamos lá. Bandeira rima com... Olha, ela termina o final com brasileira. Bandeira brasileira. Colorir o céu e o mar para os dois formarem par. Vamos lá. Mar, par. Olha as rimas aí aparecendo. Colorir bem linda a casa para a noiva que se casa. Casa, deixa eu ver aqui com que é que vai rimar, tá? Colorir bem linda a casa para a noiva que se casa. Linda casa. Eu acho que rima, né? Vamos lá. Colorir minha cabeça com a cor que ela mereça. Cabeça mereça? Rima também. Colorir meu coração para ficar bem bonitão. Coração, bonitão. Tá vendo aí as rimas? Esse texto é de Dylan Camargo. E você encontra a narração dele também na internet. Eu procurei, pesquisei, né? É bom sempre pesquisar antes. O Trocando Ideias, aqui são respostas pessoais, tá? É sua resposta. Então não tem aquilo, ficou certa, ficou errada. Mas é importante que se faça, tá? Vamos passar para a questão. Aqui vai explicar, né? O poema é um texto com rimas, versos e estrofes. Versos são as linhas do poema. Estrofes, nome dado a cada grupo de versos que compõem um poema. Aquelas partezinhas que a tia falou. E rimas são aquelas que no final sempre tem a mesma terminação. Terminam sempre com as mesmas letras, que a tia mostrou lá agora também nas rimas. E vamos lá. Por dentro do texto. Eu vou ajudar vocês também aqui, tá? Olha, por dentro do texto. Observe que a palavra-chave no texto é colorir. Você observou que lá sempre tinha colorir, colorir, né? Então, a palavra-chave é colorir. Quais são os sentidos dessa palavra no texto?
essa não precisa falar, né? A boquinha tá aqui pra gente conversar acerca da resposta. Então, assim, a sua opinião pode ser diferente da tia, mas assim, vamos ter um pensamento único. Quando ele fala, olha, vamos lá pro texto novamente. Quando o texto fala assim, colorir o arco-íris com as cores que sentires. Ele tem uma forma de animar você a colorir as coisas da maneira que você quer, deixar tudo colorido, bonito. Então, no poema, ele te anima a colorir com a cor que você preferir. É para deixar o mundo mais alegre? Vamos lá. Essa não precisa responder, tá? Essa questão 16, essa questão da A só é para falar. Não precisa responder nada, tá? Questão 16, letrinha A, não precisa responder nada. Agora, que outras palavras poderiam substituí-la? Complete. Vamos lá, a gente vai ter aqui, eu coloquei as partes para você completar. Se você achar que você encontra outra palavra que combine, você pode colocar, tá? Essa já que foi a que a tia pesquisou e achou legal e interessante e colocou aqui. Ou que talvez tenha no livro da tia, mas presta atenção, tem assim, né? Tem a bandeira e tem assim, nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Então, o que a gente tem que trocar? Lá no texto vai ter assim, colorir nossa bandeira. A gente sempre vai trocar o nome colorir por outra palavra. E vai ficar assim, ó, respeitar nossa bandeira para ela ser bem brasileira. Rimou, não rimou no poema? Olha só outra. Tem assim, bem linda a casa para a noiva que se casa. O que a gente pode fazer com a casa? Arrumar a casa para a noiva que se casa? Pode ser também. Mas a gente pode fazer mais o que também? Além de arrumar a casa, a gente pode enfeitar a casa para a noiva que se casa. Aí a frase vai ficar assim, enfeitar bem linda a casa para a noiva que se casa. Rimou, não rimou? Não ficou legal? Então, próxima. Tem um coraçãozinho aí bem fofinho. Quem vai gostar desse coraçãozinho é as meninas, porque as meninas da minha sala, elas são bem fofinhas. Elas adoram poema e coração também, porque eu já sei. Conheço vocês, viu, meninas? Ó, meu coração para ficar bem bonitão. O que eu posso fazer com o meu coração para ele ficar bonitão? Um coração alegre formoseia um rosto, a Bíblia fala, né? Então, alegrar meu coração para ficar bem bonitão. Se você quiser colocar outras rimas, pode colocar, tá? Foi uma sugestão aqui da tia. Responde como você quiser aí, desde que você coloque no início, letra maiúscula, porque é o início aí de uma frase, certo? E aqui tem que ter uma rima para poder ficar bonito aqui, as estrofes, né? Então, capricha na atividade. Se quiser colocar aqui do jeito que a tia colocou, pode colocar, porque já ajuda você a ajudar a mamãe também, certo? Vamos para a próxima questão. Olha só. Aqui, a minha imagem ficou um pouco desfocada, porque eu tirei a foto do livro. Mas aí você vai acompanhar comigo aqui, vai fazer a leitura do que a tia vai pedir. Na questão 17 diz assim, preencha os dados do texto com as frases presentes nas imagens. Vê só, você vai ver aqui imagens, imagens do quadro, imagens do livro, e imagens que dá pra você ler direitinho quando você aproxima o livro de você, né? Aqui não vai dar, tá? Mas tem assim, qual é o assunto? Qual é o assunto? Primeiro a gente vê um livro aqui. Como é que tá aí no seu livro? Qual é o assunto desse livro? Pronto, você vai colocar aqui assunto é esse do livro. Tá? Eu não vou dizer porque eu já tô dando a resposta praticamente aqui. A primeira aqui onde tem o nome, tem até assim. Eu acho que vai ter as respostas a seguir. Eu coloquei no slide, mas vamos lá. Olha, assunto, colorir o... Ai, falei. Mas vamos lá. O tema vai estar no quadro do professor. Então, qual é o tema? Você vai colocar. O título. Qual é o título? Olha aqui o título. E depois está perguntando quem é o autor. O autor você vai conseguir ver aqui também. Então, o título e o autor, tá? O tema, o assunto tratado no poema, tá? E agora, vamos ver o que é que tem agora? Agora, olha, a tia não colocou não, mas a tia deu a resposta lá. Não ficou difícil, ficou fácil, não ficou? A tia faz isso, né, na sala de aula, eu esqueço as coisas, aí eu volto, né? Questão 18, né? Escreva em cada linha do arco-íris as palavras do texto que rimam entre si. Depois, pinte
pinte as letras finais que têm o mesmo som. Olha, aqui vai ter um arco-íris, tá? Arco-íris. Eu peguei o arco-íris e já coloquei as palavras. Não vou ajudar mais adiante, mas eu quero que você preste atenção aqui, porque ainda vai pedir para você pintar os finais que rimam. Então preste atenção, tá? Arco-íris, sentires. Olha só, olha as rimas. Quero que vocês prestem atenção. Até dá vontade da tia falar o nome quando a tia falando lá na sala. Ei, presta atenção, ei, presta atenção. Para aquele que levanta, para aquele que não tem paciência. Presta atenção, tá? Bastante atenção. Eu peguei já essas linhas do arco-íris e tirei as rimas para vocês. A resposta tá aqui para ajudar você. Mas você tem que prestar atenção. As palavras que rimam, elas sempre no final. Em alguns momentos não, mas normalmente elas sempre terminam da mesma forma. Arco-íris, sentires. Você pode ver que aqui esse final rima com esse final aqui. Íris, íris. Tá? Esse arco-íris tem um acento agudo, mas o som do final fica o mesmo. Não diferencia quase nada, muito pouquinho. Então, arco-íris, sentires. Fica o mesmo som, tá vendo? Bandeira, brasileira, eira, eira. Pronto. Mar, par. Termina da mesma forma, por isso que rima. Cabeça, mereça. Combinou? Rimou? Coração, bonitão. Olha, coração, bonitão. Rimou, não rimou? Então você vai pintar as finais, né? Dessas palavras, o finalzinho das palavras que rimam, certo? Resposta dada aí de novo, né? Novamente. Ó, complete o poema escrevendo 2 versos que rimam. Você vai completar o poema, tá? Nosso poema lá, colorir. Você vai fazer 2 versos. 2 versos. Que vai formar uma estrofe. Quando ela fica completinha, tem o ponto, tá? Aí você vai escrever, né? 2 versos que rimam. Pra ficar legal, que nem lá no texto, tá? Mas você vai colocar outro diferente. Agora, a próxima questão. Próxima questão não é pra você falar. Ou não é pra você, desculpa, tia, desculpa. A tia é assim mesmo, não tem problema não, tá? A gente volta, a gente erra e volta. Não é pra você responder, é só pra você falar, comentar, tá? Na próxima aula, quando eu voltar, a gente fala sobre essa questão aqui. A questão 20. Por hoje é só a nossa aula de português, mas espera um pouquinho aí. Não desliga o vídeo, não. Nós temos aula de que hoje também? Quem lembra? Quem lembra? A nossa aula de hoje também é aula de O Ler é uma Aventura. Estamos na ficha 7, tá? Você vai fazer a ficha 7. O livro que você vai ler. O livro que você vai ler vai ser um que a tia vai passar para vocês. Nesse momento é muito importante. As professoras do 3º ano escolheram o mesmo livro. Então você vai ler esse livro. Ó, aqui não vai dar para você enxergar, mas esse livro é digital, vai estar na plataforma e eu vou mandar para o WhatsApp da mãe de vocês. Ele tem pouco mais de 20 folhas, 20 páginas, certo? E o nome desse livro é Coronavírus. Para esse momento, hein, é bom a gente ficar bem informado. Então, você vai lá, ler o seu livro digital, tá? Entender o que é que o livro quer trazer para você e responder a ficha 7, beleza? Agora, feche os seus olhos, vamos orar, tá? Fica juntinho aí da pessoa que tá com você te acompanhando. Se você estiver sozinho, você vai fechar o seu olhinho também para falar com o Papai do Céu. Querido e bondoso Pai, muito obrigado a Deus pela semana que se passou, muito obrigado por ter nos acompanhado, nos guiado, nos protegido. Quero te pedir uma bênção especial sobre as mães, ó Deus, abençoa elas. A cada dia, ó Deus, que o Senhor possa nos instruir a criar bem os nossos filhos, nos abençoa sempre, nos ajuda, precisamos de Ti em nossas vidas. Fica conosco, abençoa cada criança que está assistindo essas aulas hoje. Fica com elas, com seus familiares, fica comigo também. Nos capacita a cada dia. Nos ajuda e perdoa as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém?